Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo agora nesse momento. Bom, como você viu no título, a gente vai pegar tudo que tem para pegar, no caso, né, claro, sobre fermentação alcoólica e fermentação lática, e um pouco de fermentação acética também. Não cai tanto, mas a gente vai pegar um pouco também. E lembrando que é sempre um processo de rádio que eu estou fazendo, então eu sempre tento puxar o raciocínio aqui de cabeça. Caso eu tenha errado alguma coisa, que vocês comentem aí. Que vocês comentem aí. Sou muito Jesus. Que vocês comentem aí. E bora lá. Vou mudar minha tela aqui. Pá, foi? Vamos falar de fermentação, tá? Fermentação. Opa, vamos falar de fermentação. Ronaldo, o que é fermentação? Cara, fermentação. Fermentação é uma outra via metabólica. Vou fazer depois um vídeo sobre respiração celular, a gente vai entender isso com um pouco mais de profundidade. Mas fermentação é uma outra via metabólica. Quais são as vias metabólicas principais que a gente tem? A respiração celular. A gente tem a respiração celular porque ela é um processo que gera muita energia no final dela, no final dele, no final desse processo. E a fermentação, ela é justamente uma via mediante, que ela aparece mediante uma situação com uma baixa quantidade de oxigênio. Então, já vou te contextualizar. Quando a gente está fazendo exercício físico, quando a gente está, por exemplo, fazendo algum esforço aqui físico, provavelmente dito, a gente acaba reduzindo muito a quantidade de oxigênio que tem no nosso músculo, de tal maneira que glicose a gente vai ter. Glicose, dificilmente glicose é o que falta. O que geralmente falta é o oxigênio. E quando o oxigênio falta, a gente tem que recorrer à fermentação. A gente tem que recorrer à fermentação. A gente vai perceber que na respiração celular existem três processos. Existe o processo da glicólise, existe o processo do ciclo de Krebs e existe o processo da fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Esses dois aqui, que seria o ciclo de Krebs e a respiração e a cadeia respiratória, ambos já necessitam da presença do oxigênio. Essa primeira aqui não, a glicólise não precisa. Fermentação só é basicamente uma glicólise, são apenas glicólises sendo feitas de uma maneira em que o objetivo, o que muda na verdade, o que muda entre as fermentações é só a forma como elas regeneram aquela molécula de NAD. Então, bora só relembrar, bora falar da primeira, estou dando uma pausa na fermentação, a gente vai falar da respiração celular. Lembra o que é a respiração celular? A gente pegava justamente o quê? A glicose, a gente pega a glicose, a gente queima ela, queimando ela a gente vai liberar o quê? A gente vai ter como produto dessa reação CO2, dióxido de carbono, água e o nosso objetivo principal, energia. Essa energia podendo estar tanto na forma de energia térmica, tanto quanto na forma de energia potencial bioquímica, dentro, presente, concretizada na molécula de ATP, que é como se fosse a nossa moeda energética. Mas eu quero que tu perceba uma coisa. Esse processo ele tem a presença do oxigênio. Lembra da glicólise? Então, eu estou te contextualizando com o processo de respiração solar. Estou te contextualizando para a gente entender o que é a glicólise. A glicólise, claro, né? Obviamente, a glicólise feita na respiração solar é a mesma glicólise sendo feita nas fermentações. Lembra que a glicólise, a gente pegava a molécula de glicose, a gente invertia ATP aqui nessa molécula e também investia não, e com esse investimento associado a moléculas chamadas NAD+, são os carregadores de NAD, a gente realiza o processo de oxidação dessa glicose, da quebra dessa glicose. Tudo isso sem oxigênio, tudo isso acontecendo aonde? No citoplasma. Porque a gente sabe que a respiração celular ela é um processo que ocorre na mitocôndria. Só que a glicólise em si ela acontece no citoplasma. O que a gente vai ter como produto dessa oxidação? A gente vai ter duas moléculas de piruvato, que seria justamente o C3H4O3. A gente vai ter justamente duas NAD,
quando essas NADs, NAD+, é quando ela está vazia, sem elétron. Quando ela recebe o elétron, o hidrogênio vem junto. Então, por isso que a gente chama de NADH. NADH porque esse H já pressupõe que ali a gente tem naquela molécula o elétron. E aqui a gente também já tem um saldo de ATP. A gente já tem uma produção de ATP, de 4 ATP. Então a gente investe 2 ATPs, a gente investe 2 ATPs e a gente investe 2 ATPs e produz 4 ATPs. Então o saldo líquido foi de 2 ATPs. Beleza. Mas eu quero que tu perceba uma coisa. Para para né, os micro-organismos, para os corpos que não vão utilizar esse NAD em uma cadeia fósforo, uma cadeia complexa, uma cadeia proteica e complexa e muito mais sofisticada, que seria a nossa cadeia que está presente na mitocôndria, para organismos como bactérias, micro-organismos no geral, o maior desafio não é produzir, não é quebrar, o maior desafio não é quebrar a glicose, no caso, não é produzir piruvato, então o maior desafio é regenerar esse cara aqui. Porque tu concorda comigo que para tu conseguir essa molécula de ATP, para tu conseguir ela, a gente sabe que a produção desse ATP aqui é a nível de substrato, a gente precisa quebrar a glicose. Quem que quebra a glicose? Ah, Ronan, é o NADH, certo? Não. O NADH, ele é o produto que vem depois da quebra da glicose. O cara que quebra a glicose é esse cara aqui. Então lembra que eu te falei, as fermentações são todas iguais. O que muda? O que muda é a forma como os corpos eu digo, as substâncias, substâncias não, pô, da forma como os seres, os organismos, eles regeneram esse cara aqui. Quando eu falo regenerar, eu estou dizendo, cara, eu quero tirar esse cara aqui e transformar nesse cara aqui. O que tem que acontecer? O que os micro-organismos têm que fazer para realizar tal feito? Esse cara aqui é a mesma coisa desse cara aqui, com elétrons. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que retirar elétrons desse cara aqui. Isso que é regenerar o NAD, é basicamente retirar elétrons daqui. Então, com essa contextualização, a gente vai partir para a fermentação. A primeira fermentação que a gente vai falar é a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Então, como eu já falei, qualquer fermentação sempre consiste na glicólise sendo feita repetidas vezes. Como eu te falei, ela produz ATP, só que produz pouco, então tem que ser feita muitas vezes. E o objetivo, na verdade, o que diferencia cada fermentação é a forma como se regenera aquele NAD. Então, bora lá. Primeiro, a gente tem o processo de glicólise, obviamente. Né? Então, a gente tem a glicose, que é C6H12O6. Essa molécula de glicose ela vai ser oxidada e vai gerar a molécula de piruvato. Né? Duas moléculas de piruvato, que é o C3H4O3. A gente vai gerar duas moléculas de NADH, e com isso a gente já tem ATP. Isso aqui não é nosso foco agora, a gente já tem ATP. Ronan, tu me falou que o que diferencia elas, as fermentações, são as formas com as quais os micro-organismos regeneram o NAD. Não é nem esse NAD aqui, é o NAD+. Não é esse NAD aqui, regenera o NADH, no NAD+. O que acontece? Na fermentação alcoólica, depois de ocorrer o processo de glicólise, a gente vai pegar esse piruvato. A gente vai pegar o piruvato. Te acalma. Tu tava falando do NAD e agora tu tá falando do piruvato. Te acalma. Pega esse piruvato aqui. Realiza, agora tu vai pegar, vou pegar só um deles. Então vou pegar o piruvato, que é o C3H4O3. Só para deixar claro, esse aqui é o piruvato. Ronald, o que tu vai fazer? Tu vai fazer um processo de descarboxilação. Lembra não sei se vocês já viram, mas na respiração celular, antes do ciclo de Krebs acontecer, a gente tem um processo chamado descarboxilação do piruvato. Aí a gente transforma ele no acetil, e ele vira justamente o acetil. Depois, a gente insere uma coenzima A, ele vira o acetil-CoA, depois ele vai para o ciclo de Krebs. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai retirar CO2 dele. A gente vai tirar CO2, a gente vai realizar um processo de descarboxilação. Realizando o processo de descarboxilação, qual é a molécula que vai ser gerada? Essa aqui. PAC2H4O. Essa é a molécula que vai ser gerada. Se tu for lembrar, lá nessa etapa que eu te falei do ciclo de Krebs, que antecede o ciclo de Krebs, a gente percebe que ocorre esse processo de descarboxilação
Só que a molécula aqui final ela tem 3 hidrogênios. O outro hidrogênio ele saiu. Mas é por conta que a célula quer daquela forma. A célula quer que aconteça daquela forma. Não é obrigatório acontecer daquela forma. Então, tal que os micro-organismos, quando realizam o processo de fermentação alcoólica, eles fazem dessa forma aqui, mantendo justamente essa molécula aqui. Quem é essa molécula aqui? É o acetaldeído. A7 vem de 2. Esse al quer dizer que é uma função orgânica, função orgânica que esse grupamento aqui, essa substância, pertence à função orgânica da função orgânica das aldeído, né? Aldeído mesmo. Aldeído é o próprio, tá aqui o nome. Justamente pertence à função orgânica aldeído. Aí tu lembra, se tu já assistiu Química Orgânica, claro. Aí bora só confirmar a molécula. Eu espero ver justamente uma dupla O no final da cadeia. Então eu tenho justamente 2 carbonos, 1, 2, 3, 4 oxigênio e uma dupla O. Tá perfeito. Essa aqui seria o acetaldeído, A7 porque tem 2, este aldeído porque pertence ao grupamento aldeído, ao grupamento da função orgânica aldeído. Perfeito. Quando ainda não estou entendendo. Cadê o elétron onde que ele entra nesse momento? Já calma. Sabe essa molécula do acetaldeído? Agora que a gente consegue exercer o que a gente falou no início sobre a regeneração. Tá vendo o NAD? Tu vai simplesmente pegar os elétrons que estão no NAD, e entregar pro acetaldeído. Depois que tu pega essa molécula aqui, que é justamente o NADH, com elétron, vai representar o elétron com esse símbolo negativo, essa carga negativa. Esse aqui é o NADH. Claro, ele tem um hidrogênio aqui também com ele. Depois que tu retira esses elétrons, quem ele vira? Ele vira o NAD+. E é o NAD+, que realiza o processo de oxidação da glicose, gerando ATP. Então eu quero que tu entenda que depois que ocorre o processo de glicólise, perdão, depois que ocorre o processo de glicólise, em que os NAD recebem os elétrons e formam ATP, não tem como continuar o processo de glicólise se tu não tem esse cara aqui. Se tu não tem esse cara aqui. Ou seja, o que esses micro-organismos fazem? Eles realizam esse processo aqui, criam uma molécula, e nessa molécula aqui é onde eles vão injetar os elétrons daquele NAD para liberar ele, para que ele consiga continuar o processo de glicólise. Quando tu inserir, quando tu inserir 2 elétrons aqui e um hidrogênio, então tu vai inserir 2 elétrons e tu vai inserir um hidrogênio, tu vai inserir um H+. Qual é a molécula que vai ser formada? Inserindo 2 elétrons aqui, tu vai justamente colocar basicamente 2 hidrogênios também. Tu vai colocar 2 elétrons e 2 hidrogênios. Rona, mas da onde surgiu esse hidrogênio? Sendo que o carregador NAD só consegue ter um hidrogênio. Esse hidrogênio veio do ambiente. Esse hidrogênio estava por ali. Então, como eu te falei, o hidrogênio ele sempre segue o elétron. Então, esse hidrogênio seguiu esse elétron e veio um outro hidrogênio do ambiente, veio outro hidrogênio do ambiente e seguiu ele também. Então, conta comigo. Tu vai ter 2 elétrons, 2 hidrogênios a mais. Quem que tu vai formar? Quem é esse cara aqui? A quantidade de carbono se mantém, C2. Tu vai ganhar 2 hidrogênios, então vai ficar H4, H6, e o oxigênio permanece. Bora reorganizar esse cara aqui? É melhor. Bora entender. Bora criar essa molécula para ver se está correto. Se está coerente, se está coerente. Tem 6 hidrogênios, tem que ter 6 hidrogênios. Então, 2, 3, 4, 5. Faltam um hidrogênio e um oxigênio. Como é que tu vai ter que ligar? Tu vai ter que ligar desse jeito aqui. Tu só pode ligar desse jeito aqui. E quem é esse cara aqui? Esse cara aqui nada mais é do que a gente conhece como etanol. É o etanol ou o álcool, o famoso álcool que a gente conhece. O etanol. Então, se eu sei que o etanol é produzido a cada uma molécula de piruvato, então, por molécula de glicose, a gente consegue produzir 2 moléculas de etanol. Tão tal que a fermentação alcoólica ela possui a seguinte síntese, mostrada numa reação química. A gente tem a molécula de glicose, C6H12O6. Com ela a gente vai conseguir gerar o quê? 2 moléculas de etanol, que é 2. Eu vou desenhar da forma que o etanol tradicionalmente é desenhado, tá? Ele não é desenhado, que eu digo, reescrito. Ele é escrito da seguinte forma: CH3, não, esse não, veja.
C2H5OH. Percebe que é a mesma molécula. Tem dois carbonos. 5, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Um oxigênio, um oxigênio. A gente só fez assim, só desenhou dessa forma, porque é a forma mais convencional, é a forma que ele geralmente é escrito. Beleza. Tendo em vista isso, a gente pode avançar para a molécula. Então, como eu estava desenhando, a gente tem C2H5OH mais CO2. Ou seja, a partir de uma molécula de glicose com a fermentação alcoólica, a gente gera álcool e a gente gera CO2. Então, quais são as principais aplicações dessa fermentação? O que me aparece na cabeça? Pão. Por meio de quê? Fermento. Fermento nada mais é do que bicho, micro-organismo, que realiza o processo de fermentação alcoólica. Mas, Ronan, por que usa o fermento? Por causa desse cara aqui. O CO2 ele é um gás, então ele expande, ele aumenta o volume daquela comida. Então, se tu, por exemplo, bota fermento no bolo com a intenção de fazer com que ele fique maior, é justamente por conta que esses micro-organismos que estão no fermento, que são o fermento, né, os próprios micro-organismos ali são o fermento, realizam fermentação alcoólica, geram etanol e geram, consequentemente, o gás CO2. Então, tal que existem pães. Pães também são feitos dessa forma, os pães são feitos dessa forma, né? Eu falei o exemplo do bolo, mas eu estava pensando no exemplo do pão. Eles são feitos dessa forma e tem muitos pães que têm um certo teor alcoólico, porque tá ocorrendo muita fermentação alcoólica ali. Então, ao passo que está tendo um aumento da quantidade de CO2, e também está tendo um aumento da quantidade de álcool ali. Então, tal que os pães eles tendem a ficar com esse teor alcoólico aí. Tá, beleza. Outra aplicação prática. Vinho. Vinho, uma vinhaça, ela é baseada nisso, né? Então a gente tem a vinhaça, a gente tem uma, não é nem cúpula, mas está mais para um silo gigantesco com um monte de uva ali dentro. Essas uvas são esmagadas, elas são esmagadas. Sendo esmagadas, isso facilita com que ocorra, com que os micro-organismos consigam realizar o processo ali de quebra da glicose. Mas o pulo do gato está aqui. Esse silo ele é fechado, ou seja, basicamente sendo o silo fechado, a gente tem o quê? A gente tem a ausência de oxigênio. Sem oxigênio, esses micro-organismos eles têm que recorrer ao quê? A fermentação alcoólica. Então, eles vão oxidar essa glicose, vão comer essa glicose e vão ter como produto final o etanol e o CO2, deixando o vinho com aquele gosto mais alcoólico. E com isso, dentro de fermentação alcoólica, já vou entrar e falar um pouco da fermentação acética. A fermentação acética ela é basicamente a alcoólica. Tudo do processo da alcoólica acontece com uma diferença. No final, a gente permite aqui, então nesse finalzinho aqui, então nesse processo em que a gente tem a formação do álcool e do CO2, a gente permite a entrada parcial de oxigênio ali. Então eu quero que tu pegue só o etanol. Pegue só o etanol. Pega o etanol, pá, C2H5OH. Agora coloca hidrogênio aqui, oxigênio aqui. Coloca oxigênio aqui. O que vai acontecer? Basta somar. Mantém a quantidade de carbonos, mantém a quantidade de hidrogênios e mantém agora o que? Não, não mantém não, vai aumentar a quantidade de carbonos. Quem é essa molécula aqui? Essa molécula aqui, você vai perceber que é o ácido acético. Ácido acético. Quer ver? Bora, vem comigo. A gente tem aqui. Este ácido vem justamente da função ácido carboxílico, que é o quê? É um dupla O ligado a um carbono, e esse carbono também está ligado a uma hidroxila. Então, lembra desse OH? Ela tem um nome chamado hidroxila. E esse aqui a gente chama de carbonila, não apenas o oxigênio, a gente chama isso aqui tudo de carbonila. Isso aqui é hidroxila, e esse aqui é o grupamento ácido carboxilo. Carboxila. Perfeito. E o que acontece? Né? Voltando aqui. Então, bora só reescrever a molécula para a gente ficar mais forte na matéria. Então, dois carbonos, par. Então, como é que essa molécula, para essa molécula existir, como é que ela tem que estar arranjada? Tem que ter 6 hidrogênios. Então, um, dois, três, quatro. Par. Vem comigo. Vem comigo. Tá errado aqui, na verdade. Tá. Já tem 3 hidrogênios sendo utilizados. Então,
a gente tem que ter 3 oxigênios aqui. Na verdade é só um, né, mano? É só meio mol de oxigênio, não? Deixa eu ver aqui. Pá, pá, tem que formar essa molécula no final aqui, ó. Pá, 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 pá. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Ah, pera aí. Bacana. Eu percebi aqui, corrigi. E quando a gente tem essa entrada de oxigênio, a gente tem justamente como eu falei, ela é a entrada parcial. Então entra aqui apenas meio mol de oxigênio, entendeu? Então não é dois oxigênios ali, é apenas meio mol. Então é basicamente como se fosse um oxigênio que entra. Entrando um oxigênio, a gente, além disso, tem a liberação de 2 hidrogênios. Então a gente tem a liberação de elétrons também. Então no final fica o quê? Fica com C2H4, com 2 oxigênios. E é basicamente o que a gente tem aqui, ó. Percebe? Ó? 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 2 carbonos. 1, 2 hidrogênios. Esse cara aqui é o ácido acético. Esse cara aqui é o ácido acético. E tem algum detalhe que eu queria falar? Não. É só a outra forma da gente representar ele, que é inclusive a forma que mais aparece, que é o quê? A gente não escreve dessa forma aqui. A gente não escreve dessa forma aqui. A gente escreve da seguinte forma. A gente escreve da seguinte forma: CH3 COOH. Pronto. Essa é a forma que mais aparece. Esse COOH diz respeito ao grupamento ácido carboxílico. Beleza? Então, fermentação alcoólica e fermentação acética já foi pegado. Bora para fermentação lática. Como eu falei, todo o processo de fermentação consiste na oxidação da glicose, a partir da glicose, sem o resto dos processos, só que se diferenciam pela forma com a qual os os NADs são regenerados. Então, aqui a gente faz aquele processo de descarboxilação, insere o elétron e gera o etanol. Aqui vai ser o quê? A gente vai realizar o processo. Então, vou pegar só o piruvato, tá? O que acontece? O piruvato aqui é o C3H4O6, não é? O piruvato é esse aqui. Em vez dela fazer aquele processo de descarboxilar, não. Ela vai, no caso, micro-organismos que fazem fermentação lática, né? Lactobacillus, por exemplo, é um micro-organismo que faz esse processo. Aqui, eu não lembro o nome científico do micro-organismo que realiza. Não lembro, não me recordo. Mas, enfim, micro-organismos que justamente possuem a questão da meio que te dá. A questão vai te deixar entender. Aqui eu lembro, aqui é o Lactobacillus, o nome da bactéria que realiza esse processo de fermentação lática. Então, o que acontece aqui de diferente? A diferença é que aqui esse microorganismo ele já faz com que o NAD ele entregue os seus elétrons para a própria molécula de piruvato. H+, e ela vira justamente o que? A molécula de NAD+, sendo regenerada. E o que vai formar? O que vai formar? Bora contar? C3H6O, O6. Não, O3 na verdade. Eu viajei aqui. O3, perdão. Estava achando estranho. O3. Que molécula é essa aqui? Ácido lático. Esse aqui é o ácido lático. Então, a fermentação lática é basicamente isso. A fermentação lática é uma fermentação que nós mesmos fazemos. Então, como eu falei no início da aula, do vídeo, né? A gente, quando faz exercícios físicos, ocorre o processo de redução do oxigênio. Então, não tem como fazer o processo de respiração celular de modo efetivo. O nosso corpo recorre a essa via metabólica aqui, que é a via metabólica da fermentação lática. Mesmo, né, que diante daquela situação com uma extrema redução do oxigênio, ela tem que recorrer a essa via metabólica para a gente continuar exercendo, continuar realizando o exercício físico. Beleza? É justamente muito utilizada, é isso que eu estava tentando lembrar. As aplicações é muito utilizada para fazer leite, usadas para fazer isso, deixa eu ver, leite. A gente também utiliza ela na nossa em atividades físicas um pouco mais exigentes. E é isso.
acredito que tenha sido tudo de fermentação. Beleza? Então, espero que tenham gostado. A gente deu uma palhinha sobre o que é fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação lática. E espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. A gente vai trazer mais vídeos. A gente vai tentar trazer o máximo de vídeo possível ao longo da nossa preparação. E comentem aí o que vocês acharam. Se teve alguma coisa errada, se teve alguma coisa errada. E é isso. Fui!